Nós somos propensos a nos envastiar facilmente com aquilo que nos vem com o tempo, porque as coisas parecem chegarem para a gente não tem como responder todas as questões assim na hora. É interessante porque a gente está procurando sempre se atualizar e a gente acaba quebrando alguns paradigmas. Nós elegemos Lula, que foi uma quebra grande, depois elegemos Dilma para presidente da República, e enquanto isso os Estados Unidos elegeram Barack Obama, que era um negro com nome indígena. E é interessante porque nisso tudo a gente começa a perceber que a gente está sempre procurando atualizar, sempre procurando arranjar algumas respostas para aquilo que a gente está lutando. O nosso tempo é assim muito dinâmico, a gente procura fazer alguma coisa para poder corresponder à nossa época. Mas isso não acontece muito frequentemente na igreja. A gente procura se atualizar, mas a gente anda sempre a passos de tartaruga no que diz respeito às mudanças. Vocês já prestaram atenção que em algumas ambientes religiosos nós ainda sentamos em cadeiras, em bancos de madeira. É interessante isso acontecer, porque a gente acaba percebendo que a gente não consegue acompanhar a dinâmica da vida, a dinâmica do tempo. A igreja ainda observando a vida, a igreja percebe que as questões não são as mesmas, mas as nossas respostas continuam sendo as mesmas, tudo encaixotadinha, as respostas sempre prontas, a gente tem a resposta na ponta da língua, mas de fato muitas das nossas respostas não fazem mais sentido aquilo que o mundo está perguntando hoje. O que eu queria trazer para vocês hoje é a respeito da nossa necessidade de atualização. Eu acho muito interessante isso, porque quando eu olho para a minha Bíblia, eu procuro ver nela que desde o início as coisas começam acontecendo e nesses acontecimentos as pessoas não encaixotam as suas respostas. São respostas que estão sendo sempre atualizadas, sempre se atualizando de acordo com o passar do tempo. Porque eu olho para a Bíblia e não vejo a Bíblia como algo que é concreto, de resposta para toda a humanidade sempre. Não. Ela trata de percepções que ao longo da história vêm correspondendo com o seu tempo, de acordo com a sua tradição e assim por diante. A Bíblia, ela é um livro de atualizações. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos ainda atualizando e vamos sempre viver atualizando as nossas questões, também as nossas respostas. Então eu quero dizer, por exemplo, como Kushner, ele falando no seu livro, muito bom, ele escreve assim, ele diz que lá no início, quando o casal recém-criado é colocado no jardim do Éden, ele diz que Deus diz para ele o seguinte, você não deve comer do fruto do bem e do mal, né, da árvore da vida, tá, aquela coisa toda, porque do dia que você comer, você certamente morrerá. Mas de acordo com o Kushner, Harold Kushner, ele diz que ele não está dizendo de fato, falando de fato a respeito da morte física da pessoa, mas que ao provar daquele fruto, ao provar daquela árvore, aquele casal, ou seja, a raça humana, estaria sendo propenso à morte daquele nível de jardim do Éden. E eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque é uma morte necessária, é uma morte que diz respeito à consequência da proposta que eu estou encarando agora. A partir daquele momento, eu estou encarando uma nova vida, uma nova instância de viver, então é necessário aquela morte. Comer do fruto é uma necessidade que se dá a mim e a você para que haja morte daquele nível primeiro. Por exemplo, quando nós nascemos, nós morremos para aquele momento da ambiência da barriga da nossa mãe, e assim nós vamos vivendo a vida, a nossa infância, e depois nós morremos para a nossa infância, passamos para a pré-adolescência, morremos para a pré-adolescência, e vamos assim por diante, vamos para a juventude, e depois vamos para a fase adulta, a terceira idade, e assim é sempre a morte de uma instância, porque nós acabamos enfrentando outras ambiências, outras atualizações, estamos crescendo. Há esta necessidade. E Deus está neste caminhar da vida humana, neste caminhar de toda a vida do ser humano, que está sempre comendo do fruto que de fato não lhe é proibido, lhe é necessário, mas tem a responsabilidade diante de si. E eu acho muito bom essas atualizações.
Rob Bell, quando ele escreve seu Repintando a Igreja, que eu simplesmente acho um livro fantástico, um livro que clareia a nossa mente, ele fala disso, dessa necessidade de atualizações. Ele fala sobre a questão do ligar e desligar no céu, que é sempre a nossa coragem de enfrentamento. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo nela a possibilidade sempre de estar olhando e repensando a minha vida, assim como as pessoas repensaram as suas vidas. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para as pessoas e disse: como é que você vê isso? Como é que você lê isso nas Escrituras Sagradas? E como é que você lê isso na sua história de vida? Bem, você lê assim: eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é uma atualização do seu conceito. É a necessidade de se atualizar dentro da sua história de vida. E isto é muito importante. Sabe por quê? Porque é assim que a gente cresce. E não tenha medo de reler a sua vida, não tenha medo de reler a sua história, não tenha medo de reler a sua Bíblia, lendo com as lentes atualizadoras do Espírito Santo. Porque assim você cresce, você morre para uma instância de infantilidade e cresce para a vida. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer para a sua vida. Deus te abençoe.